Oi, hoje é bom, sou figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje nós falaremos sobre Gachakuta. Sim, isso mesmo, vamos pegar tudo ali, os últimos episódios que tiveram, os episódios mais recentes, vamos fazer aqui uma resenha bem bacana, né? Isso aqui faz parte de um novo movimento que eu tô fazendo, que eu vou trazer pra vocês, que não é necessariamente vídeos semanais sobre os animes, né? Comentar sobre cada episódio que sair, não, eu vou esperar acumular uns 3, 4, se tem um episódio interessante, alguma coisa assim, e a gente vem aqui e fala tudo sobre eles, né? Então se você gosta de Gachakuta, continue aí no canal, sabe, se inscreva se você não é inscrito, mas continue aí sempre atento, porque vai sair mais vídeo de Gachakuta, sabe? Porque antigamente eu só tava fazendo o vídeo de primeiras impressões, que inclusive eu fiz de primeiras impressões de Gachakuta, e depois eu fazia lá no final. Só que agora eu quero rechear esse meio, porque eu sentia que tinha muita coisa interessante que eu queria falar, só que eu não tinha a oportunidade de dar o devido valor a eles, porque você vai falar do começo e do fim, você tem que rechear as coisas ali, e não dá pra falar de cada episódio certinho, né? Então, pra não ficar um negócio tão maçante assim, semanalmente, tudo ter que vir aqui, eu vou esperar acumular e vai ter sempre conteúdo saindo. Então se vocês gostam de Gachakuta, acompanhem aí o canal que vai sair bastante coisa ainda sobre ele, porque é um anime que eu tô gostando muito, sabe? Eu tô dando prioridade aos animes que me fazem sentir alguma coisa, os animes que realmente eu gosto, pra não ficar empurrando com a barriga, ficar sendo injusto com os animes, isso não, vocês não vão ver aqui. Então, como é um anime que eu tô gostando bastante, eu quero dar esse valor a ele, dar esse carinho e produzir uns vídeos bacanas comentando sobre ele também. E caso você queira ajudar aqui o canal, você gostou da proposta, deixa um like aí, ajuda bastante, comente, sabe, comente o que você achou de Gachakuta, o que você tá achando do vídeo e tudo mais. Seu comentário com certeza vai ser lido e respondido também, porque eu adoro feedback, adoro ver a experiência de vocês também, então fiquem à vontade aí, pois além de tudo vocês vão estar ajudando aqui esse projeto. Mas chega de falatório e vamos logo pro vídeo. Ah, meus amigos, o que falar de Gachakuta, hein? Ele realmente não me decepcionou, sabe? É um anime que eu fui assistir com a expectativa lá no alto, né? Meus amigos falaram boas coisas sobre ele e o conceito dele, desse negócio dos materiais, assim, dos utensílios terem vida, assim, serem o poder, terem todo aquele apego, se valer de alguma coisa, sabe? Eu acho muito legal, porque eu tenho carinho com as minhas coisas, então ver um anime com essa ideia, pra mim, ele já me comprou de cara, sabe? E tá sendo muito legal, a produção tá boa também do anime, e tá sendo uma jornada legal, sabe? Eu comentei aqui no vídeo de primeiras impressões, né? Eu dei destaque a essas coisas, mas aqui eu continuo. E eu tenho que dizer que as minhas impressões agora são até melhores, porque nas primeiras impressões eu ainda tava com um pé atrás de uma coisa que eu acho muito importante, porque ele começa ali meio pesado, né? Ele tá com aquele clima assim, ele quer passar as mensagens ali, ele quer passar aquela construção de mundo e tudo mais, então ele pesa muito a mão, e isso é interessante, eu gosto desse drama, eu gosto desse peso, mas para um shonen eu acho que é muito importante também ele muitas vezes não se levar tão a sério assim, tem espaço para maluquice, tem espaço para risada, para humor, e esse era um dos pés atrás que eu tinha. O anime, apesar de ter gostado muito, eu não sabia como ele ia se desenrolar, se ele ia ser naquele tom o tempo todo, mas aqui eu vejo que ele consegue mesclar muito bem, sabe? Ele dá uma leveza, mas sem deixar de ter ali aquela crítica que ele dá, de ter aquele clima mais pesado em alguns momentos que tem que ter, sabe? Então ele não é um anime bobo, sabe? Que toda hora tá fazendo gracinha, que não se leva a sério em momento nenhum. Não, ele se leva a sério quando tem que se levar, mas também dá aquela leveza quando precisa também. Então ele faz esse blending e eu acho que funciona muito bem. Então esse receio que eu tinha, ele foi totalmente sanado e de uma maneira totalmente positiva, sabe? Muito interessante. Outra coisa que eu quero destacar também é que eu comecei a me apegar mais pelos personagens, sabe? Agora com o tempo ali, construindo tudo, tô pegando devagarzinho os nomes deles ali, a personalidade deles. Então, gente, tem o Rudo como protagonista, ele é bem interessante, ele é bem dramático assim, se coloca pra baixo muias vezes ali, ele se culpa muito e a gente vai vendo esses traços de personalidade. Aí tem o Zanka também, que eu gostei bastante, sabe? O cara do bastão, ele mete uma bronca ali, mas você vê que ele se importa com as pessoas. O Enjin, o MVP, eu acredito que... Eu não acompanho fandom, sabe? Eu não faço parte, mas eu acho que ele deve ser bem querido pela fandom, porque ele é um cara com muito carisma ali. Então, eu acredito que ele seja bem amado. O Gris também, sabe? Ele é um auxiliar ali, também gostei bastante. Ele teve um episódio mais focado nele, dele falando com o Rudo e tudo mais. Então, personagem legal.
A Ryu também, da Tesoura, teve a primeira luta ali, basicamente, assim, né? Depois que introduz ali, claro que teve o Enjin, acho que primeiro com o guarda-chuva, mas ela também é uma das primeiras lutas que tem. Então a gente vai se acostumando com esses personagens, né? E tem os outros que também vão ganhando suas personalidades. Então acho que é muito importante pra gente se importar com tudo isso, pra gente seguir nessa jornada quando esse cartão de visita é bem feito, sabe? Quando os personagens ali são legais, são interessantes, você quer saber mais sobre eles, naturalmente você quer saber mais sobre a história também. E aqui eu quero destacar, acho que um dos pontos mais fortes do anime, além da premissa dele, além do sistema de poder, que eu vou comentar mais aqui no vídeo, mas eu acho legal os mistérios que ele tem, a construção de mundo que deixa muitas coisas ali na sua criatividade, para você querer saber, sabe? Você querer saber como aquilo vai ser explorado, sabe? O que vai vir. Então ele adiciona vários mistérios e ele também tem uma estética forte. Então você quer descobrir mais sobre os conceitos que ele apresenta. Por exemplo, eu vou falar uns nomes aqui, tipo utensílio personalíssimo, sabe? Olha só que nome, que coisa. Você quer aprender mais sobre isso, né? E toda essa ideia de ser um objeto especial, que tem a ligação ali, e com isso ele dá o poder. Então o sistema de poder dele é muito criativo, é muito bem trabalhado, ele tem espaço para criatividade, isso que eu quero dizer para vocês. E assim, e dá para comparar com conceitos que são extraordinários, assim, que são para mim os melhores nesse sentido de sistema, que é o Nen e são os stands de Jojo. Esses dois sistemas de poderes para mim é o que doutrina o resto, sabe? Isso daí não tem comparação. E eu sinto que em termos de criatividade, e não só teoria, né? Porque nem é muito completo, sabe? Ele tem teoria e criatividade, prática e tudo mais. E aqui puxa mais pra criatividade, assim, não tem muito o que know-how da coisa, né? Uma explicação mirabolante, não. Tem aquela coisa, essa arma é legal, esse objeto se transforma numa arma e tem uma utilidade, e isso nossa, tem espaço para fazer muita coisa interessante, e eu vou comentar mais para vocês, mas ele faz, sabe? Ele cumpre, ele aproveita essa criatividade que é colocada na mesa, então em nenhum momento ele desperdiça, sabe? É um sistema de poder que me agradou muito, mas continuando nessa coisa dos mistérios, dos conceitos, das coisas que a gente quer saber. Por exemplo, Fera Maculada, outro nome também ali, para aqueles bichos de lixo, de sucata, que aparecem no meio do nada. As zonas proibidas também, são onde aparecem as feras maculadas. Aí tem essa coisa do Giver, que são os caras com poder. E aí tem outros conceitos, tipo os arruaceiros, então ali os caras que são Giver, mas não são necessariamente do bem. E continuando nos mistérios, tem o paraíso, né, que eles falam, da superfície, tem a fronteira, e a própria superfície mesmo, de ser meio que ao contrário da superfície, sei lá, embaixo, sabe, ser no buraco. Tem o conjunto do guardião, que começou a ter umas coisas focadas nele, é um mistério ali. Então ele sempre te deixa com a pulga atrás da orelha, sempre te deixa com aquela coisinha que você quer saber mais daquilo. Então ele sabe como trabalhar a criação do mundo e dos conceitos dele. Então me chama muita atenção disso, porque eu gosto, sabe? Que no caso a autora, ela bota o carinho, ela bota essas coisas interessantes, intrigantes pra gente acompanhar. É um deleite pra mim, eu adoro o shonen com essa pegada, sabe? Então, ele também consegue dar seu tempo, assim, ele não é aquela pegada dos animes nos dias de hoje, né? Dos mangás, nos dias de hoje, de shonen focado em porradaria. Eles estão muito dinâmicos, assim, e às vezes tem um dinamismo até demais, sabe? Assim, a gente às vezes não vê mais aqueles grandes arcos com grande vilão, tudo bem construído. As coisas estão caminhando para um outro lado, e eu acho positivo isso. Eu sou super favorável a mudanças, ao progresso, né? Não, progresso demais às vezes não é bom, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Assim, eu tô só falando que eu não sou cabeça dura para as coisas, sabe? Se uma coisa apresenta um conceito, é bem trabalhado, e por mais que seja muito rápido, por mais que não seja na pegada que eu gosto mais, isso não necessariamente me impede de gostar daquilo também, porque eu gosto muito de Dandadan, por exemplo. O anime acho que é bem legal, sabe? Eu fico preso ali na tela assistindo, assim, e ele é o anime mais moderno, assim, de shonen que eu conheço, assim, que eu acompanho. Mas também eu consigo apreciar Gachakuta, que já é uma pegada bem diferente. Gachakuta tem um toque bem mais naquela pegada mais clássica dos shonens, né? Shonens de porrada ali, que se consagraram nesse estilo. Então eu percebo que isso me pegou bastante também. Isso me fez
já cair nas graças dele, porque parece que ele vai se dar mais ao tempo, ele tem esses mistérios, ele tem um toque assim, não na estrutura, mas não sei, ele tem um dinamismo dele, ele lembra muito o Fullmetal Alchemist, que também era cheio de mistérios, também era tudo, e claro, Fullmetal não tem comparação, assim, é um shonen que é top, que é perfeito, né, ele tem esse estigma e tudo mais, a proposta dele é ser um shonen perfeito, sabe, é ser uma história perfeita, no caso não necessariamente só um shonen, né, porque shonen é só demografia, mas ele se preza ser uma história sem furos, uma história com começo, meio e fim, tudo bem estabelecido, tudo mais, e Gachakuta não sei se necessariamente ele vai querer seguir essa leva de explicar tudo, de resolver todos os mistérios e tudo mais, mas a vibe dele é uma coisa que vai além dos termos técnicos, meus amigos, não tem como. A vibe dele me lembra um pouco Fullmetal, até tem o toque feminino, né, que eu acho muito interessante também, de ser esses dois mangás aí, dessas duas obras serem feitos por artistas femininas extremamente criativas, né, a Kei Urana, eu gostei muito dela, eu vi a entrevista dela que ela fez com o cara do grafite lá, os dois fizeram uma entrevista acho que por causa do anime mesmo, né, quando foi anunciado o anime, e eu, no começo eu peguei uns trechos da entrevista para um vídeo que eu fiz, né, um vídeo de primeiras impressões, e eu aproveitei para dar uma olhada também, e ela parece ser bem maluca, isso me agrada bastante, então é um shonen legal, sabe, é um anime legal, e a estrutura dele tem me agradado, porque ela não é aquela coisa caótica, assim, de rápida, de velocidade, que quer toda hora ter uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, não, ele inclusive tem alguns episódios que me surpreenderam positivamente, porque, assim, filler é exceção, mas quando é da obra mesmo, algum acontecimento ali, tem importância, que é feito assim pra cadenciar, ele tem episódios que não acontece muita coisa, isso pra mim é perfeito, cara, a gente precisa desses episódios, porque isso nos aproxima mais dos personagens, entende? Então, eu realmente gostei muito, sabe? Eu vou destacar, né? Eu tô com uma colinha aqui, que eu fiz as minhas anotaçõezinhas pelos episódios que eu fui assistindo, mas ele se dá o tempo, e cara, isso é precioso, cara, tempo é precioso demais. Então quando o anime consegue fazer tudo isso e englobar, porque aqui, só nesse começo aqui, meus amigos, eu já explorei, falei pra vocês do sistema de poder dele, da estética, eu também posso mencionar, né, dos grafites e tudo mais, então isso, ele extrapola nesse sentido, né, você vê a inspiração em alguns outros animes que tem estética absurda, sabe, tipo Soul Eater, cara, não tem como você não fazer essa comparação. Então ele tem estética, tem sistema de poder, tem uma estrutura, tem um ritmo mais adequado, tem mistérios, então com mistérios você espera plot twists, você espera construção, mas então ele tá recheado de coisas e é só o começo dele, sabe, só início ali, tipo, os primeiros episódios, não fechou nenhuma temporada ainda, né, porque, se eu não me engano, ele vai ter mais que 12 episódios, acho que ele vai ter 24, não sei, eu dei uma olhada, mas eu confesso que eu esqueci, mas eu tenho quase certeza que vai sair mais que 12, então ele nem fechou uma temporada ainda e já tem tanta coisa que me atiça a querer assistir mais, sabe, então eu gostei muito dos personagens também, tem que destacar, que são legais, sabe, você dá o tempo pra eles começam a crescer dentro de você, né, no começo eu tive até um pouco de dificuldade, né, que foram apresentando os personagens, eu não tava guardando muito nome, mas agora eu já consigo ligar o nome à pessoa, então isso é bem interessante, mas dito isso, vamos dar uma passada aqui geral, né, eu tenho que destacar que no meu vídeo de primeiras impressões eu cobri ali, sei lá, uns 4, 5 episódios, e aqui as minhas anotações que eu tenho começam do 6, e só para vocês situarem onde é o 6, onde começa, que o 6 é logo após aquela luta da Ryu com as feras maculadas lá, né, tipo, ela teve lá aquela luta, tudo de apresentação, e aí começa a história mesmo, né. Então, cara, a minha jornada começou aqui de assistir, que eu também tenho que confessar pra vocês que eu não consegui assistir semanalmente, por alguns motivos na minha vida acabaram acumulando, então eu tirei um dia pra assistir tudo, né, tirei um dia pra tirar o atraso, e minha experiência foi sensacional, sabe? Foi muito boa, eu assisti tudo com calma ali, e às vezes eu dava uma pausa também, né, que é muito importante a experiência não ser afetada por estar maratonando, sabe? Eu não costumo maratonar, sabe? Eu faço por vocês, e eu não posso deixar minha experiência ser afetada negativamente por isso. Então,
ali o episódio 6, né, onde começam minhas anotações, tem a luta contra o cara ali da garra, sabe? Tipo, é apresentado o conceito dos arruaceiros e tem essa luta do cara da garra, e ela é muito dinâmica, assim. E uma coisa que eu gostei muito foi ele usar aquele amuleto do Gris como um utensílio, aí como chama mesmo? Um utensílio personalíssimo, né? E, e ele ser um material de defesa, cara, ele ser um material de pura defesa. E ali, de novo, ali me veio à mente um stand, me veio à mente um NEM, sabe? Uma coisa trabalhada assim, com condições e tudo mais, porque é um negócio plenamente focado na defesa, ele funciona de uma maneira muito específica. E é interessante, porque era um objeto ali de oração, sabe? Das preces ali, dele pedindo proteção para que a missão fosse bem sucedida, que os caras não se machucassem. Então, cara, esse toquezinho é tão gostoso, cara. Eu gosto tanto de ver uma premissa bem feita, bem trabalhada. E ali a luta foi muito legal, essa dinâmica de funcionar, de não funcionar, dele sair ganhando, de sair perdendo, ter os altos e baixos e tudo mais. Então, é muito interessante a gente ver um shonen com essa dinâmica no seu sistema de poder. Porque tem sistemas legais e tudo mais, mas pelo menos dos mais populares que tem vindo aí recentemente, é difícil você achar um com tanto empenho, pelo menos no sentido da criatividade, que faça algum sentido, que tenha alguma base. Eu acho que o que me vem à mente é Jujutsu Kaisen. Sabe, Jujutsu Kaisen eu sinto que pegou muito do NEM e fez um trabalho legal. Sabe, eu não acompanhei, sabe, eu acompanhei por osmose ali, por inércia ali, sabe, dos capítulos tá saindo, ver o pessoal comentando, se tem uma coisa ou outra. Até tentei assistir um episódio ou outro ali, mas não fui pra frente. Eu acompanhei, tipo, toda a trajetória deles, né? Até o final eu vi e tudo mais, mas não acompanhei. E Jujutsu dava também esse tempo pra trabalhar o sistema de poder. E aqui em Gachakuta também, sabe? Então, foi muito interessante ver isso. A estratégia do inimigo também foi legal. O plano de raciocínio dele ali, de perceber o que tava ativando a habilidade, de como ele podia counterar isso. E aí teve pra mim a coisa que eu mais achei legal foi no episódio seguinte, no episódio 7, né? A estratégia de bater ali no Rudo pra bater no adversário, sabe? O Zanka ali chegou e ameaçou descer a porrada no Rudo ali sem dó nem piedade. E aí funcionou a estratégia deles. Então foi uma luta tão gostosa de assistir, sabe? Foi tão legal, essa dinâmica ali. De todo mundo fazer uma coisa inteligente de verdade, mesmo tendo uma boa sacada, e essas sacadas não vêm do nada, e sim vêm da observação e da experiência que eles tiveram ali. Então esses cuidados, cara, me compram, sabe? Isso aí compra qualquer um e tudo mais. Então é muito bom ver como nessas pequenas coisas, sabe? Nessas pequenas coisas são que constroem a qualidade do anime. Então eu gosto muito quando tudo isso é bem trabalhado. E aqui eu vi isso. E agora, para destacar, né, um exemplo, aquilo que eu falei de episódios que não acontecem muita coisa, então o que acontece não é tão importante assim, sabe? Que nem todo episódio precisa ser lá no alto, precisa ser top, precisa estar bem ranqueado no My Anime List, ou então, pior ainda, cara, pior que o My Anime List, geralmente você se dá uma nota por completo, assim, é toda uma experiência. Cara, uma das coisas que me dá mais desgraçamento na cabeça são as notas do IMDb. Nossa, cara, quando eu fico revoltado de ver aquelas listinhas comparando episódio com outro, quanto episódio, não sei, episódio tal bateu não sei quanto no IMDb, até de anime que eu gosto, sabe? Não é clubismo da minha parte de falar, só uma fã, não. Tipo, quando os caras agora tá fazendo com o Dr. Stone, que teve sim os episódios sensacionais, que ultrapassaram lá os melhores episódios do anime em si, estão sendo dessa leva, dessa temporada, desse curso. E assim, eu até não vejo muito problema quando você compara os episódios do anime no próprio anime. Aí tá legal, pô. Aí não é minha praia, mas pra quem se serve pra alguém, beleza. Agora quando começa essa coisa de pegar
animes distintos, em tempos distintos, temporadas distintas, gêneros distintos, demografia distinta, e ficar comparando, essa semana esse aqui foi o melhor ranqueado, foi o anime que teve o episódio melhor de todos, e esses aqui foram um lixo completo, foram uma decepção, os caras já destacam os melhorzinhos e desce a lenha nos piores, aí já tem aquela coisa, e eu não acho isso legal, cara. Eu acho que essa medição aí, cara, não leva a nada, então eu não gosto. e justamente porque episódios assim, episódios onde nada muita coisa acontece, eles são crucificados, cara, e não é assim, sabe? Uma coisa que me frustrou muito agora que estamos nesse âmbito, né, estamos meio meta aqui com esse vídeo, que não é um vídeo semanal, uma review semanal, mas uma coisa que me afastou, e eu tenho até isso em mente hoje, do porquê eu não quero fazer reviews semanais aqui, é que, assim, quando eu assisti uns caras lá aqui no YouTube, eu vi os vídeos, eu via uns episódios de anime, ia ver o que o cara tinha a dizer, porque eu tava empolgado, né, eu queria ver as coisas, e assim, e às vezes os caras descascavam o episódio do anime, porque não foi o melhor de todos, não foi não sei o que, tudo mais. Aí eu falava, caramba, todo episódio precisa ser over the top, todo episódio precisa ter, sei lá, em cima, ter um plot twist, ter uma revelação, ter uma porradaria insana, ter animação lá no alto, cara. Assim, isso me tirava a vontade, não de assistir o anime, mas de assistir aqui no YouTube, sabe, de assistir os vídeos de anime. Eu falava, caramba, cara, assim, não é toda hora que o anime só tá lá no alto. Eu aprecio muito esses tempos de descanso pra desafogar, porque às vezes o ritmo é tão alucinante que a gente tá tendo tanto estímulo e tanta coisa que, sei lá, enche, precisa de um tempo pra descansar. E aqui teve uma sacada muito legal no episódio 8, que foi essa questão dos doces, de ver o Ruda ali comendo docinho, cara, que coisa engraçada, coisa legal, coisa leve. E aqui foi onde sanou totalmente o medo que eu tinha dele se levar a sério demais e tá naquele tom o tempo inteiro. Ele sabe brincar, sabe o tempo certo pro humor. Isso vocês não fazem ideia do quão valioso é isso. E aí tem coisas produtivas, tipo o Rudo testando os limites do poder dele, sabe, testando a teoria dele, pra você ver que ele não aprendeu, sabe, ele teve ali o poder e tudo, e ele já não tava sabendo, ele precisava testar, ele precisava ver de fato que era aquilo, ele contou com a ajuda dos amigos e companheiros dele, e aquele foi um momento tão legal, sabe, tão legal, dele entender de fato a habilidade que ele tem. Nossa, cara, ele se deu tempo pra explicar isso e eu aprecio, de novo, o tempo é precioso, meus amigos, o tempo é precioso. Aprecie um anime que sabe dar o seu tempo, porque isso vai se tornar cada vez mais raro nos dias de hoje. Pelo menos se continuar assim, sabe? Se continuar do jeito que tá, com o ritmo cada vez mais absurdo, olha, vocês precisam apreciar isso. Eu tô dando esse papo pra vocês. E de novo, eu vou continuar assistindo os animes novos, os shonen de porradaria novos, estar aberto às mudanças, aceitar esse ritmo, mas não tem como não apreciar o anime que sabe dar seu tempo. E continuando, né, teve o episódio 9 também, que é outro exemplo, que foi que eles apresentaram aquele conceito, né, da Canvas Town, né, a cidade do grafite, e um episódio bonito e leve, e não necessariamente aconteceu alguma coisa, eles tinham uma missão, tinham um conflito, e eles precisavam resolver isso, e foi legal, a gente teve novos personagens, teve conceito ali, teve a estética, teve tudo. Então, você vê como não precisou acontecer uma grande coisa. Então, foi só uma aventura, eles foram literalmente ir pra uma outra cidade, sabe? Eles foram passear numa outra cidade lá com um objetivo, né? Eles não foram só passeio, mas é modo de falar, eles foram conhecer uma nova cidade. E então, foi muito legal, sabe? Deu seu tempo pra isso. E aí começa, né? Depois disso, tipo, 2 episódios ali, com ritmo assim, aí o 10 e o 11 já são totalmente acelerados, sabe? Já são mais voltados a resolver, a ter lutas, né? A resolver os conflitos, de fato, a iniciar a história, né? Que eles têm lá a informação, né? De que tem uma mulher que viu um cara subir e descer, que queria saber como aquilo era possível, de chegar no paraíso, da superfície, tudo mais. Então o plot começa a andar, sabe? Então você vê como ele para, às vezes, continua, para e continua. E essa cadência é preciosa pra mim. Então teve ali o episódio 10, né, que eles apresentaram lá a Zona Proibida, os escorpião, tudo mais, aí aparece uma garota que a gente não sabia muito bem qual é a dela, e aí desencadeia pro episódio 11, né, que foi muito bom,
sabe? Eu tava com expectativa boa pra ele também, e eu assisti, né? Assisti hoje mesmo, sabe? Assisti hoje de manhã. Na verdade, hoje, talvez seja ontem pra vocês, né? Porque eu tô gravando esse vídeo na segunda, e eu duvido que eu vou postar ele segunda. Sabe, eu vou tentar. Olha só, se esse vídeo tá na terça, eu mereço um likezinho aí, eu mereço um comentário sobre isso. Tô brincando com vocês, mas é verdade. E assim, eu assisti e foi muito legal, sabe? O ritmo dele, né? De ser um tom misterioso, né? Deles ir lá, tipo, uma mansão no meio do nada, no meio de uma zona proibida. E aí tem, né? A Amo, que é um personagem totalmente maluca. Sabe? Hoje em dia, essas aí que vocês encontram, meus amigos. Essas aí. E ela é totalmente maluca. E a gente vai conhecendo as condições dela. E aqui teve algo que eu achei muito legal. E de novo, não tem como não comparar com o NEM e com os stands. E tem mais uma comparação que eu quero fazer. Mas quando os caras começam a agir estranho ali, começa a ter aquele lance do cheiro, da manipulação, e então a gente não entende o que tá acontecendo, mas a gente percebe que tem algo errado, né? Mas quando começa a pegar o Delmon ali, tudo mais, e ele começa a agir estranho, começa a atacar os próprios amigos ali com a mangueirinha dele, que poder legal também, uma pistolinha de água. Mas depois, quando é explicado o conceito do poder dela, cara, isso me levou lá atrás, não a NEM, mas aos territórios de Yu Yu Hakusho. Os territórios de Yu Yu Hakusho eram incríveis, porque foi a base do NEM, sabe? Pra quem não conhece Yu Yu Hakusho, depois que termina o Torneio das Trevas, inicia ali o arco do Sensui, né? O arco do Capítulo Negro, e começa a aparecer ali os caras com os poderes, uns humanos com poderes sobrenaturais, e esses poderes são territórios que é um espaço ali que dá pelo poder dele, literalmente um território, e tem condições, sabe, que nem o NEM, tem condições ali de como vai funcionar as regras naquele território. E aqui foi bem parecido com isso, porque embora não seja um espaço necessariamente, mas é o range do poder dela, que é o cheiro, assim, uma coisa que se espalha no ar, e de certa forma é limitado ali geograficamente, então dá pra chamar de um território também, e afeta as pessoas. Então você vê que esse anime aprendeu com os melhores, né? Essa obra aprendeu com os melhores, e agora eu tô ansioso pra ver a resolução dessa luta, né? Que aqui a gente aprendeu o conceito, e a gente vê que os caras tá tudo lá, tudo jambrolhado ali nesse cheiro ali de querer proteger as pessoas que amam, de ter essa coisa do amor, né? De ter essas lembranças que, por mais que às vezes não possam ser boas, possam ser ruins, possam ser dolorosas, dá um jeito de manipular ali a mente dos caras pra sair numa resolução favorável a ela. Então, um poder muito legal de manipulação. E eu tô ansioso pra ver a resolução com vocês, olha só. E aí, no próximo vídeo eu vou abordar. Sim, eu vou abordar aquilo. Muitos outros que virão pela frente. E a gente vai nesse ritmo. Então, por isso que eu peço a vocês, se vocês gostam de Gachakuta, se vocês gostam do meu vídeo também, porque não adianta nada vocês gostarem de Gachakuta também, já que o vídeo não tá legal, aí tudo bem, né? Vocês vão assistir alguém mesmo. Mas se vocês gostarem desse conteúdo humilde que eu tô fazendo pra vocês, continuem aí, vai sair mais, eu prometo, sabe? Eu vou manter esse compromisso com vocês, e enquanto eu gostar, sabe? Enquanto eu estiver gostando, enquanto a minha experiência for boa, eu vou estar dando prioridade, e se porventura não gostar de alguma coisa também, a gente conversa e tudo mais, mas saibam que tudo isso é feito com muito carinho. Nossa, eu tenho carinho demais com vocês, com o vídeo, com o conteúdo que eu faço, e aqui é o espaço que eu tenho pra falar meus pensamentos, falar minha experiência, e também de ouvir a experiência que vocês têm, sabe? De ler aquilo que vocês vão deixar no comentário, e saber tudo aquilo que vocês sentiram assistindo esses episódios, porque isso pra mim conta muito. A troca de experiência é uma coisa que é o que faz o mundo andar, sabe? É o que faz andar, é assim que a gente tem novas ideias, assim que a gente percebe novas visões, e uma das coisas mais valiosas que nós podemos ter é a nossa própria experiência, e poder compartilhar elas e ouvir outras. Então, esse é o foco aqui do canal, sabe? Esse é o foco do projeto, é compartilhar experiências, é isso que eu quero fazer, experiências genuínas, sabe? Então, fiquem aí, sabe? Se vocês gostam e estão gostando do Gachakuta, eu também tô. E vamos compartilhando, vamos fazer. Todo mundo vai participar, sabe? Vamos fazer essa coisa mútua nos comentários, nos vídeos e tudo mais. Vai ser legal. E é isso, eu tô gostando muito do Gachakuta. A experiência tá sendo positiva. Assim, é o shonen
É o shonen novo, digamos assim, o novo shonen que eu peguei pra assistir e tô gostando muito, sabe? Provavelmente quando acabar isso, não vou me aguentar e vou pro mangá, eu não vou conseguir ficar abstinência, né, de Kashakuta. Mas tem pessoas muito talentosas por trás disso, assim. A Kei Urana é uma pessoa muito legal, sabe? Eu gostei muito dela, de tudo que eu vi, e espero que ela continue obtendo sucesso. Ela merece. Assim como também seu companheiro lá, o cara do grafite. Você vê que ele sabe o que tá fazendo e isso conta muito, agrega muito. Mas é isso que eu tinha pra dizer. Eu vou fazer mais vídeos sobre Gashakuta, espero que vocês estejam aí pra ver também. E vamos ver como vai ser a resolução, né, desse arco, dessa luta e as novas presepadas que irão acontecer nessa jornada. Mas é isso, meus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!